Glória. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Jesus está na casa. E Ele te trouxe aqui nesta noite, porque Ele tem algo para falar ao seu coração. Oh, maravilha! Vamos ouvir neste momento a palavra de Deus, com a oportunidade, o presbítero Janailson Calado. Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Só quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus. Graças a Deus, coisa boa é estarmos felizes com o Senhor Jesus. A Ele seja tributado honra, glória, louvor e adoração por mais essa oportunidade de estarmos reunidos. Quero externar os meus agradecimentos aos meus companheiros, inicialmente ao anjo da igreja, pastor Marcos Guarabira. Muito agradecido pela confiabilidade de estar sobre a tribuna, que é de vossa responsabilidade. Sempre que venham aqui, sou muito bem recebido. E também nossos companheiros estão à nossa retaguarda, o pastor, os irmãos, meu querido amigo Jadson. Deus abençoe, companheiro, sempre recíproco conosco na nossa vinda até aqui. Me sinto muito feliz, nós temos caminhado um pouquinho, andado, e algumas igrejas que nós participamos dos cultos, somos convidados para ministrar, e tem algumas que a gente se sente em casa, e o Rangel não é diferente. Aqui eu me sinto em casa, muito bem recebido e muito bem pastoreado pelo meu querido pastor, meu querido amigo pastor Marcos Guarabira. Meus queridos irmãos, em nome da nossa Secretaria de Missões, a SEMAD, eu trago saudação de paz do nosso secretário executivo Eduardo Leandro, pastor Eduardo Leandro, nosso segundo secretário executivo, pastor Emanuel Queiroz, assim como o missionário Lindenberg Cardoso, missionário Werner, todos eles compõem a nossa Secretaria de Missões. Também trago saudação de paz de todos os nossos missionários que estão no campo, todos missionários, eles agradecem à Igreja do Rangel, ao Departamento de Missões, aos agentes de missões, todos que contribuem, todos que oram, e eles pedem encarecidamente que a Igreja do Rangel continue intercedendo, orando e contribuindo. Sempre digo isso, missionário não é só o que vai, missionário também é o que ora e o que contribui com missões. Amém, irmãos? Graças a Deus. Deus abençoe a todos presentes, a cantora Carol, aos devidos demais irmãos que estão aqui nessa noite de hoje. Mas eu quero deixar um texto da parte do Senhor aos corações da igreja, e hoje eu estou animado. Quem me conhece sabe que eu sou pentecostal, eu gosto do glória. Silêncio para mim não funciona, irmãos. Aleluia. Eu gosto de igreja que dá glória, igreja viva. Uma igreja que está viva porque só dá glória quem está vivo, né? Alguns lugares parece cemitério, mas a Assembleia de Deus é fogo. E fogo é glória, levanta a mão, se põe de pé, fala em língua, deixa Deus falar. E nessa noite, abra sua Bíblia comigo no Evangelho ao qual escreveu nosso irmão João, capítulo de número 4. E eu quero compartilhar com vocês somente alguns versículos para a nossa breve meditação. Evangelho ao qual escreveu nosso irmão João, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Os irmãos são conhecedores, os irmãos são bons de Bíblias, que participam da escola dominical, já conhecem esse texto, de frente para trás, de trás para frente, mas o Senhor me iluminou neste dia de hoje para refletir com os irmãos sobre algumas verdades que estão inseridas no contexto dessa passagem bíblica. Evangelho de João, capítulo de número 4, e o versículo 1, quem encontrou, diga amém. Graças a Deus, que diz assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora
Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário. Repita comigo: e era-lhe necessário passar por Samaria. Agora, comigo, o versículo de número 28, toda a igreja. O mesmo capítulo, versículo de número 28, que diz assim: então a mulher, toda a igreja, então a mulher fez o quê? Deixou, repitam, deixou ali seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? E você diz amém. Amém. Graças seja dada ao Senhor. Meus queridos irmãos, muito feliz, como eu já disse, mais uma vez, estar no culto de missões dessa igreja. Me recordo bem que a última vez que estive aqui, foi assim que nós retornamos aos cultos. No ano passado, primeiro culto de missões, estivemos aqui ministrando a palavra de Deus. E, naquela oportunidade, Deus me relembrara que eu trouxe uma mensagem voltada sobre a chamada missionária, a chamada dos discípulos, a chamada dos apóstolos. E a mensagem que Deus colocaram no meu coração foi sobre o fato do Senhor Jesus, no momento da escolha, inserir no grupo de 12, 2 homens que eram totalmente contraditórios. Você lembra? Um era um rapaz que tinha uma ideia, que tinha um conceito totalmente diferente do conceito dos romanos. Era conhecido como Judas. Muitos têm a ideia que esse Judas era o Judas que se enforcou. Não, esse Judas, ele traz a ideia daquele homem que era um carrasco, que era um homem que não gostava do Império Romano. Ele era conhecido como um homem que ia contra o Império Romano. Ele era opositor ao Império Romano. Ou era Judas, e o seu nome também chamava-se Simão. E o outro era Mateus, cobrador de impostos. Os dois tinham funções externas totalmente diferentes e certamente não conseguiam, se fosse na ótica, na visão, no conceito humano, não conseguiriam se dar bem. Por quê? Porque havia conflitos, havia uma rixa, eles não poderiam se dar certo. Só que naquela oportunidade, eu ministrei dizendo que o Senhor Jesus, Ele é especialista em quebrar protocolos. Aleluia! O que parece que não vai dar certo, é só botar na mão dele que passa a dar certo. Aleluia! Não, a igreja ficou em silêncio, eu vou repetir para melhorar. O que parece que não vai dar, na visão humana pode até não dar. Mas eu vim aqui como profeta de Deus para dizer que se Jesus chegar nessa causa, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aleluia! Aleluia! E quando nós entramos no capítulo 4, você conhece essa história. Uma história que é recheada de conflitos, é recheada de histórias negativas. A história deixa claro que os fariseus, como nós lemos aqui, eles queriam saber quem era Jesus, o que Jesus fazia, porque ele se intitulava, ou era intitulado, do Filho de Deus, porque ele era intitulado como rei, o Messias, o enviado de Deus, e ocasionalmente provocaria uma ira, uma raiva, um desejo de que Jesus não cumprisse a sua chamada, não cumprisse o seu ministério. O texto aqui, no capítulo 4, Jesus ele vai dar ênfase à visão, à ideia de um evangelista, de um missionário, que não está preocupado com as calúnias, com as dissensões, com os levantes, com as afrontas. Ele sabe que ele foi chamado para fazer, aleluia! Ele sabe que ele foi chamado, foi escolhido, foi separado para um propósito estabelecido por Deus. E se isso aconteceu na minha vida e na sua vida, automaticamente vai ter levante, vai ter afronta, irão perseguir, mas isso não vai parar, porque quem chamou é maior, é maior, é maior, aleluia!
Eu gosto de dizer que com Jesus não tinha essa ideia do mimimi de hoje. Jesus não ficava aos cantos chorando, queriam matar ele, queriam prender ele, queriam acabar com ele, mas enquanto mais perseguia, mais ele fazia a obra de Deus. Quanto mais falava, mais ele vinha no culto. Quanto mais criticava, mais ele adorava a Deus. Porque quem tem chamada sabe que nenhuma fúria do adversário vai parar. Quem te chamou é maior. Aleluia. 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 O texto diz assim, que Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia. A ideia do texto, eu vou resumir para você entender, porque eu quero falar de 4 aspectos que estão inseridos nesse texto. A ideia de um judeu que não falava com samaritano. Você conhece, eu não vou entrar nessa questão. Havia uma rixa ideológica, cultural, religiosa e geográfica. Era décadas, era anos de conflito entre judeu e samaritano. Judeu da linhagem 100% judia. Samaritano, uma mescla, uma miscigenação, uma mistura de gentil e judeu. Era rejeitado pelos judeus. Então, não havia conceito de aproximação. Não havia conceito de contato. Não havia amizade. Você fica na sua e eu fico na minha. O meu Deus vai responder para mim, o teu Deus responde para você. O conceito é esse. Só que todo judeu precisava andar, precisava sair da Galileia, ir para a Judéia, sair da Judéia, ir para a Galileia. E a geografia vai dizer que esse percurso entre Judéia e Galileia durava apenas 3 dias, era perto. Só que há um adendo: para que esse percurso durasse apenas 3 dias, era necessário atravessar Samaria. E o judeu, pela rixa, pelo conceito de não se misturar, por não querer ter uma aproximação com o samaritano, eles faziam um percurso que durava 6 dias, ou seja, atravessava o Jordão 2 vezes, mas não atravessava Samaria. Era um percurso mais longo, mais difícil, mais cansativo, mas havia uma rixa tão grande que eles achavam melhor pagar o preço, dobrar os dias, do que atravessar aquela cidade. Samaritano para judeu era impuro, não tinha valor, era insignificante, era desprezível, era um zero à esquerda, para você entender. Só que Jesus vai chegar aqui e ele vai quebrar essa história, ele vai quebrar esse protocolo, aleluia. Jesus começa dizendo que ele precisa ir para a Galileia, mas pela inferência bíblica, eu tenho certeza disso, que certamente os discípulos disseram: olha, Senhor, o caminho é esse, nós vamos por aqui, nós vamos por lá, vai demorar um pouquinho, mas Jesus é Jesus, aleluia. E Jesus sabe que se for por Samaria, o trajeto é mais curto, cansa menos, a trajetória vai ser cumprida com mais ênfase. Mas os judeus que andavam com Jesus certamente diziam: não, mas nós somos judeus, e judeu não passa por Samaria, aquele povo impuro, aquele povo não tem valor, vamos atravessar o Jordão 2 vezes, é melhor. Só que eu encontrei no texto aqui, e está na sua Bíblia, o versículo 3, o versículo 4, que diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Aleluia. E era-lhe necessário, ou seja, judeu não passa por Samaria, mas Jesus vem dizendo: não, é necessário passar por Samaria. O judeu estava dizendo: não, lá não tem comércio para nós, lá não tem ninguém da nossa família, lá não tem nada que nos interesse, lá tudo é desvalorizado, eles são impuros. Mas Jesus chega a dizer: mas é necessário passar por Samaria. Aleluia. Já raciocinou alguém dizendo assim: ó, lá não tem nada bom, não tem nada que preste, não tem nada de valor, lá é perca de tempo, lá é insignificante, não dá. Mas Jesus chega dizendo: ah, mas é lá que eu quero ir. Aí, ó, show de cá. Só que, vocês me conhecem, eu gosto de estudar hebraico, eu gosto de estudar grego.
E eu conversando com meu amigo, pastor Carvalho Júnior, e ele me revelou isso aqui. Ele disse, Janaílson, eu só vou te dar uma mensagem aí. Eu falei, diga, só uma frase. Você já parou para pensar nesse era-lhe necessário? Eu disse, o que é, meu amigo? Ele disse, no grego, a palavra era necessário, é a palavra eidei. E a palavra eidei significa propósito de Deus. Aleluia. Está entendendo o mistério aqui? A palavra era necessário no grego é eidei. E a palavra eidei é propósito ou é projeto de Deus. Então tem alguém dizendo não vai, não pode, não dá certo, tem conflito, nós não temos amizade, mas lá em cima vem um decreto dizendo, mas é projeto de Deus. Aleluia. Alguém está dizendo, não, ele não serve, ela não serve, não tem valor, é insignificante. Mas vem uma voz do céu que vai dizendo assim, para você pode até ser, mas já baixou um decreto divino que está dizendo, ele é projeto, ela é projeto. Você está entendendo aí? Só quem está entendendo aí, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Aleluia. A ideia aqui é manter o conflito. A ideia aqui é manter a cultura que durava anos, décadas, de não se contaminar com o samaritano. Só que Jesus chega a dizer, não, mas é propósito de Deus ir lá. Aleluia. E o que eu acho bom é que quando Deus decreta, ninguém inviabiliza. Aleluia. Quando Deus fala, está falado e ponto final. Alguém poderia dizer, Jesus, tu sabes? Jesus disse, eu sei. Mas quem me enviou aqui falou que é propósito. E se é propósito, vai se cumprir, querendo vocês ou não. Eita, aleluia. Eu vou repetir para você, melhor glória. O que Deus decretou sobre a tua vida vai se cumprir. Aleluia. Mas estão dizendo mal, estão dizendo que não vai dar certo, estão dizendo que eu não vou chegar, eu não sou ninguém. Na lógica humana pode até ser, mas o que Deus decretou a teu respeito vai se cumprir. Aleluia. Aleluia. Adaia, sou de cama. Aleluia. Eidei é projeto. Aleluia. Eidei é propósito. Eidei, Deus vai lá. Aleluia. Já pararam para pensar que missão é isso? Missão é ir aonde muitos não querem ir. Aleluia. O que é missão? Não, missão não é luxar na Europa, não. Missão não é luxar na América do Norte, não. Missão é ir aonde muitos não querem ir. Aleluia. Os discípulos, Senhor, lá não. Aí vem Jesus dizendo, lá sim. Não, ninguém quer ir, mas ele vai. Aleluia. Ei, olhe para cá. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, ele vai fazer aquilo que ninguém quer fazer. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente dizendo assim, não, mas lá não serve, lá não tem jeito. Aí é a especialidade de Jesus. Ele vai chegar e vai dizer, não dava, mas agora eu cheguei, vai dar. Aleluia. Não era, mas agora eu cheguei, vai ser. Aleluia. O texto é tão bom. Eu quero falar das 4 dimensões aqui. Mas o texto é tão bom que a rixa era tão complexa que quando aparece uma samaritana no poço, o Senhor sabia que haveria a cara feia, o questionamento, a crítica. Aí Jesus fala assim, vai comprar comida? Porque a conversa que eu estou aqui ainda não está no nível de vocês. Aleluia. O que eu vou falar com ela ainda não vai conseguir aplacar a ira religiosa, cultural, geográfica, centenária. Vai comprar comida? Porque missão é isso. Quem não quer fazer ou não quer ajudar alguém a fazer, sai fora, não atrapalha não. Aleluia. Eu vou repetir por causa desse glória a Deus que eu vi aqui. Tem muita gente que não quer fazer. Se não quer fazer, vai comprar comida. Mas se Jesus chegou, ele vai fazer querendo ou não, você gostando ou não, achando bom ou não. Aleluia. Vai comprar comida, porque o que eu tenho para fazer aqui é propósito de Deus. Não quer fazer, tem problema não. Ele chegou aqui e ele vai fazer. Aleluia.
Aleluia. Mas escute. Havia uma mulher samaritana. Você conhece? Uma mulher que ao meio-dia foi buscar água. Culturalmente, ninguém ia buscar água ao meio-dia. O sol castigante. Tem todo um contexto aqui. Mas foi. Só que, culturalmente, judeu não conversava com samaritano e muito menos com mulher samaritana. Só que o texto diz aqui que a mulher foi buscar água. E Jesus pede água. Então, dentro desse contexto aqui, nós vamos entender o propósito, a ideia missionária, evangelística, que são 4 esferas, 4 visões, 4 prospectos, que está inserido nesse texto. Só que a mulher quer apenas beber água. Ela se espanta quando ela vê um judeu dialogando, puxando assunto, querendo conversa e ainda mais pedindo uma ajuda para beber a água. Há um contexto aqui em que ela fica perplexa. Só que Jesus sabe como chegar, Jesus sabe como falar, Jesus sabe como agir, Jesus sabe aonde Ele vai fazer. Jesus é especialista. E a primeira coisa que eu entendo no texto é que o que essa mulher sabia falar, qual era o seu conhecimento intelectual. Olhe, ela estava indo buscar água para beber, para saciar sua sede. Mas Jesus, com sabedoria, Ele não chega criticando, Ele não chega apontando, Ele não chega falando dos problemas, das mazelas, da rixa, do que ela era ou deixou de ser. Não, Jesus vai descer um pouquinho o seu nível intelectual e vai se rebaixar ao nível dela. Por quê? Porque o verdadeiro evangelista, o verdadeiro missionário, ele vai se enquadrar no padrão que o outro entenda o teor da mensagem. Não é chegar falando bonito, falando grego, falando hebraico. Não, vai descer um pouquinho, vai falar o que você sabe falar. Jesus, eu sei falar só sobre poço, só sobre água. Então é sobre isso que eu vou falar. Aí, ó. Aleluia. Ela sabia do quê? De poço e de água. Aí Jesus desce e fala assim, eu sei falar sobre isso também. Então Jesus sabe como fazer. E ele começa a dialogar com ela. Se é água, eu preciso de água. Não, mas você não tem com o que pegar. Você não tem nada aí. Aí Jesus fala, só que essa água aí, você toma da sede, você toma da sede, você toma da sede. Só que Jesus não muda o contexto, ele continua na água, só que ele vem com uma água purificadora. Ele vem dizendo, é para falar sobre água, eu também sei falar sobre água. Só que a água que eu tenho para oferecer, se você beber, a sede cessa, o problema cessa, a angústia cessa. Aleluia. Aleluia. Mas escute. Aleluia. A primeira coisa, os 4 aspectos. O primeiro contido aqui no contexto, para você entender, é o da identificação. Olhe para cá. A mulher chega e ela identifica quem está ali. Ela identifica quem está no poço. Ela diz, espera aí, tu és judeu. O primeiro contato é o da identificação. É identificar quem é. Assim é a visão missionária. Ninguém vai para o campo ao léu. Não, eu quero que vá. Vai hoje. Não, tem um preparo. Você precisa identificar a língua, as pessoas, a cultura, o que você vai encontrar lá, quais são os deuses, quais são as lutas, qual é as mazelas, as dificuldades. Isso acontece aqui. Quando ela chega, ela identifica quem ele é. E geralmente, essa identificação é visual. É pela vestimenta, sim ou não? É pelo que vê de imediático. Então ela vendo que o jeito, a roupa, a forma de falar de Jesus era semelhante do judeu, ela vai identificá-lo como um judeu. Automaticamente o temor, o medo de se comunicar. Só que, além de identificar que ele era judeu, Jesus veio para dizer, não se preocupa com a aparência não, aleluia, eu não vou negar as minhas origens, é verdade, eu sou judeu, só que eu sou um judeu enviado por Deus para fazer aquilo que muitos não querem fazer.
É isso que muitos hoje ficam perplexos, porque olha para a aparência, olha para o exterior, identifica quem é. Não, esse daqui não. Olha o jeito que anda, olha o jeito que se veste, olha o jeito que fala. Não é parte do nosso grupinho. Só que Jesus me trouxe aqui para dizer, para ser um verdadeiro missionário, comece a quebrar esses rituais aí. Para de atentar para o que vê, porque o homem só mede pelo físico. Mas eu vim como profeta de Deus para dizer que o espiritual também está valendo. Jesus está dizendo, eu não vim para mudar só o que é físico, eu vou mudar o que é espiritual também. Aleluia. Aleluia. Você tem glória a Deus aí? Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. A primeira ideia aqui é a visual, a identificação inicial. Aleluia. Quem é? É judeu. Opa. Mas só que Jesus muda o conceito. Não é a roupa que vai definir. Não é a cultura que vai definir. Não é o conhecimento que vai definir. Você está olhando para o exterior. Jesus vem com uma outra roupagem e dizer, não, o que eu tenho é muito mais do que o exterior. O que eu tenho é muito mais do que o se ver. Atenta-se para a aparência e dizer, não, se ele é assim, eu não quero contato. Mas Jesus hoje quebra protocolo e diz para você, não se preocupa, ele vai te enviar em lugares que muitos não querem ir. Ele vai te levar a lugares que muitos estão dizendo, lá não dá. Lá não tem jeito, lá é isso, serve a esse, mas você vai chegar como profeta e vai quebrar todo o embaraço de Satanás, porque você é enviado, 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 enviado por aquele que tem todo o poder. Aleluia, aleluia. A primeira identificação aqui é que ele é judeu, só que a segunda é o campo da comparação. É o campo da... Quem de nós não compara? Veja, que Jesus começa a falar de água. Tu vai beber aí, vai ter sede, mas eu tenho uma água, você não vai ter sede. Ela diz assim, porventura, tu és maior do que Jacó. Aleluia. É o campo da comparação. Eu identifiquei que tu és judeu. Agora deixa eu ver. O que tu estás falando, está identificando que tu é maior do que Jacó? Tu é maior do que os patriarcas? Então é o campo da comparação. Quem de nós já não presenciamos pessoas que quando se prega o evangelho, se fala da salvação, diz assim, só creio vendo. Quem de nós já não viu fulano falar assim, não, mas a Cidinha também faz. O Santinho A também faz. Não, mas compara Jesus com outros. Diz assim, não, o que ele faz, Jesus está fazendo, ou o que Jesus faz, ele faz também. É o campo da comparação. E o que eu acho interessante, é que toda comparação, ela não é para unir, ela é para dividir. Aleluia! As comparações religiosas não é para unir, é para dividir. É para dizer, o meu Deus é maior. O meu Deus faz. Lembra de Elias, no Monte Carmelo? Eles clamando ao Deus Baal. Aí Elias tranquilo. Por quê? Porque as comparações fazem isso. Não, eu vou provar que o meu Deus vai fazer. Eu vou provar que o meu Deus vai agir. Elias quieto. Mas os profetas de Baal lá gritando, gemendo. Por quê? Queriam comparar. Só que Jesus não veio para comparar. Ele veio para demonstrar que ele é maior. Aleluia! Jesus não veio para se igualar com Deus nenhum. Ele veio para dizer que ele é o verdadeiro Deus. Aleluia. O segundo aspecto é o da comparação. Será que tu és? Será que és maior? Está entendendo o texto? É esse. Deixa eu comparar. Só que Jesus está dizendo, o que aconteceu com Jacó, não vai acontecer comigo. Porque Jacó é matéria. Jacó é físico, Jacó passou,
eu sou Deus, eu sou Senhor, sou o Messias, enviado de Deus. Então, se Jacó criou o poço, Jacó está ciente que criou porque eu dei a ordem, porque tudo produz de mim, aleluia. Então eu não vim aqui para comparar, porque não há comparação, porque eu sou maior. Eu vim aqui para dizer que o poço de Jacó pode secar, mas o meu poço jamais vai secar, aleluia. Jesus me trouxe aqui para dizer para você, as comparações não te levam a lugar nenhum, mas Ele está aqui nessa igreja hoje para dizer que o teu problema Ele vai solucionar, que a tua angústia Ele vai cessar, a porta que estava fechada Ele vai abrir, a enfermidade Ele vai curar. Você está dizendo, mas quem? Fulano faz, Beltrano faz. Faz não, quem faz é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aqui não tem comparação, o grande é Ele, aleluia, o maior é Ele, quem faz é Ele, quem decreta é Ele, quem age é Ele, aleluia, aleluia. Olhe para cá para encerrar. Jesus se rebaixa no nível intelectual. É poço, falo de poço. É Jacó, falo de Jacó. Aí começa a ocasionar curiosidade. Começa a provocar nessa mulher o desejo de querer saber mais. Aí o Senhor faz assim, olha, vai buscar o teu marido. Ela diz assim, não tenho. Ele disse, você conhece. O que é interessante no texto aqui, é que Jesus, Ele não vai inferiorizá-la. Ele vai enaltecê-la. Já pararam para pensar nisso? Porque a cultura é que ela era uma inútil, despreza, pelo fato de estar sozinho naquela hora no poço, não tinha valor. Então era normal alguém chegar, julgar, criticar, apontar, inferiorizar, não é assim? Só que Jesus chega com outro protocolo. Ele não inferioriza, Ele exalta. Eu vou repetir por causa desse aleluia da irmã aí. Ele não abate, Ele exalta, aleluia. Ele não pega quem está caído e pisa. Ele fala, não, aqui eu cheguei. Ninguém vai pisar mais em você. Agora eu vou te exaltar, te exaltar, te... Jesus está dizendo, ei, começou a gerar dúvida em você. Aí você começa a dizer, sou ninguém, insignificante, não tem um valor, ninguém olha para mim, não sirvo para nada. Calma, Jesus chegou para dizer, até aqui era assim, mas agora a tua história vai mudar. Aleluia, aleluia. Jesus diz assim, tudo bem, eu sei, porque o que tem agora não é teu, você conhece, o que tem não, Jesus poderia vir com uma palavra dura, criticá-la, julgá-la. Ele diz, eu sei da tua história, eu sei aonde dói, eu sei do teu problema, só que eu não estou aqui para julgar, eu estou para curar, aleluia. Eu não estou aqui para pisar na ferida, para apertar a ferida. Eu estou para jogar bálsamo. Aleluia. Jesus está falando com alguém aqui hoje. Nessa noite você entrou aqui inferiorizado, desanimado, preocupado com o problema. Jesus chegou para dizer, Ele não vai te apontar, te questionar, te julgar. Ele vai chegar para dizer, eu vou solucionar esse problema na medida, na medida, na medida, na medida. Então ele diz, eu sei que você teve, e eu sei que o que tem não é teu, fica tranquila, porque eu tenho novidade de vida, provoca nela o desejo de saber quem é você. O terceiro campo aqui, o primeiro é identificar, o segundo é comparar, já a terceira ideia aqui é trazer o reconhecimento. Porque quando a palavra de Jesus vem no coração, não tem quem resista ao poder da palavra.
Não adianta se você crê em A, crê em B, crê em C. Jesus sempre vai chegar com uma palavra para transformar a tua vida. Vou repetir aqui, lembra de Elias? Elias estava preocupado, Jezabel queria matar ele. Aí ele dormiu, o Senhor mandou um anjo e levou o quê? Pão e água. E disse assim, coma. Elias comeu o pão, Elias comeu a água, só que Elias voltou a dormir. O texto vai dizer que depois veio o anjo do Senhor. O é artigo, fala de uma teofania. O próprio Deus desceu para trazer comida para Elias. Mas olhe para cá, se tu não der glória, eu encerro aqui e vou embora. Um anjo é qualquer anjo. Um anjo desceu, trouxe a água, trouxe o pão e disse, coma. Aleluia. Elias comeu, mas não reconheceu. Aleluia. Aí vem o anjo, artigo indefinido, uma teofania, teos, Deus, fania, aparição, Deus se aparecendo, Deus se manifestando para que o homem entenda que Ele é Deus, teofania. Aí o texto diz assim, e veio o anjo do Senhor. Mas se o Senhor já tinha mandado um anjo, por que ele veio? Porque anjo, ele só dá comida e fala coma. Só que você vai ler o texto lá em Reis, você vai ver que diz assim, e o anjo do Senhor trouxe pão e água, e disse, coma. Até aí o anjo já tinha dito isso, sim ou não? Sim, mas Jesus não veio na mesmice. Eita, araia, araxodeca. Jesus não vem para falar aquilo que estão falando, aleluia. Jesus vem para colocar um vírgula no que estão dizendo a teu respeito. E vírgula é pausa na história. Ele está dizendo até aqui, queria colocar um ponto final, mas eu vim aqui para dizer, estou colocando uma vírgula. A tua história não vai parar, tua história não vai terminar, a tua história não vai se encerrar. A vírgula vai dizer que um novo capítulo eu vou escrever. Aí o texto diz assim, coma e beba, vírgula, porque muito ainda será o teu caminho. Ora, Jesus sempre vem com uma palavra de consolo para dizer, ei, o anjo veio, te mandou comer e foi embora, mas eu vim para dizer, você não só vai comer, mas com a força dessa comida, você vai andar, vai caminhar, vai andar, vai... Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Jesus está chegando em vida de crente hoje, que está dizendo, eu não vejo, eu não sei, será? Ele está dizendo para você, Ele vai chegar aí, e você não vai ter dúvida, Ele é profeta, Ele é rei, Ele é Senhor. Eu estou dizendo como profeta de Deus, Jesus está chegando aí e não vai ficar dúvida. O Senhor chegou e falou, Elias, você não vai só comer, você vai andar, você vai andar, você vai andar. Ei, eu estou aqui para dizer para você que a força dessa comida não é só para hoje, é para amanhã também, é para terça-feira também, é só para quem crê, é para quarta, é para quinta, é para sexta. A tua história não vai parar, porque hoje Jesus chega para dizer, eu cheguei com a mão poderosa para agir, e você vai dizer, eu recebi, sei que foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Deixa eu encerrar aqui. A primeira é identificar. Muitos identificam, mas não acompanham. O segundo é comparar. Compara, mas não segue. Mas pouco chega no terceiro estágio, de reconhecer que Ele é o Senhor e que Ele vai mudar a história. Aleluia. Ela diz, ei, tu és profeta, reconheço que a autoridade que está sobre o Senhor não é qualquer autoridade. Aí ela se aproveita e diz assim, qual é o lugar certo para adorar?
devemos? Gerizim ou Jerusalém? Lembra que eu falei que Jesus desceu no nível intelectual? Só que Jesus não desce no nível intelectual para confrontar. Se fosse um judeu ortodoxo, ele ia dizer, depois de tudo que eu falei, Jerusalém, ela não já reconheceu que ela é profeta? E se você reconhece que alguém é profeta, automaticamente você dá credibilidade ao profeta. Sim ou não? Se você reconheceu que eu sou, Jerusalém. Só que ela iria retrucar. Eu aprendi, meu pai me ensinou a cultura, a religião, o bairro, a cidade. É Gerizim. Aí Jesus vem dizendo, ó, tô pouco preocupado. Se é lá ou se é cá. Se você ler a Bíblia de Gênesis 1:1 até Apocalipse, o último capítulo, o último versículo, olhe para cá. Você só vai encontrar uma vez, uma única vez, Deus procurando algo. Aí, ó. Só tem na Bíblia uma única coisa que Deus procura. Deus aqui, aleluia. Você está entendendo? Porque tem que reconhecer. Às vezes quer até confrontar, mas identifica quem ele é. Quando identifica e quer entrar, mas onde é? É lá ou cá. Aí o Senhor vem como Deus para dizer, vocês estão olhando o exterior, o físico, a localização geográfica, mas eu não vim aqui para dizer que é aqui, que é lá, que é não. Eu vim aqui para dizer que o Pai procura os verdadeiros. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Cadê os adoradores? Só quem é adorador, joga a mão aí. Só quem é adorador, quem é, vai, banda, vai. Só quem é pra adorar, é pra adorar, é pra, se for pra ficar calado, fica em casa, que é pra adorar. Ele tá procurando adorador, ele tá procurando adorador, ele tá procurando adorador, ele tá procurando adorador, ele tá... Quem procura o Pai, foi Jesus que disse. Por que Deus não procura quem tem casa boa, quem tem fortuna, quem é intelectual, quem fala bonito, quem tem mestrado? Por que Ele não procura isso? Porque Ele está dizendo isso é supérfluo. Eu procuro é um coração quebrantado. Pega essa visão aqui. Eu estou procurando quem vem para a igreja, mesmo com problema, mesmo com dificuldade, mesmo com pandemia, mesmo com porta fechada, mesmo com um bando de tribulação aí fora, mas veio aqui com o coração livre para adorar, para adorar, para adorar. Só quem crê. Aleluia. Então o Pai procura. Jesus está dizendo, ó, vocês estão preocupados com a geografia. É lá, é aqui. Jesus falou, ei, os verdadeiros. Então tem falso. Verdade? Quem é da gramática portuguesa aqui sabe. Os verdadeiros. Então tem falso. Adoradores adorarão ao Pai em espírito. O que é adorar em espírito? Tem gente que adora só no culto. Passa a semana inteira numa tribulação. Não dá um glória. Não fala de Jesus. Olhe para cá. Eu gerencio uns hotéis aqui. E pela pandemia eu tive que mandar alguns funcionários embora. Doeu no meu coração. Dói. Quem é dessa área sabe, dói. Você tem que mandar um pai de família embora.
Mas a ordem chegou da diretoria e hierarquia. Eu sou o gerente, eu contrato, eu tenho que mandar. E teve uma senhora lá, uma irmã, que eu tive que mandar ela embora, pastor. Eu entrei no meu escritório, peguei o telefone, liguei, falei: ei, vem no escritório. O temor estava sobre todos, porque se o telefone da gerência tocasse, já sabia o que era. Ela chegou na gerência, eu falei: não entre, me dê 10 minutos. Fiquei lá, de cabeça baixa, olhando para ela, olhando o desespero. Ela gritava, gemia pelos olhos. Houve uma angústia tão grande dentro de mim, porque os olhos dela era a mesma coisa que gemer, dizendo: não faz isso comigo. E eu pedindo: Deus, tenha misericórdia, me dá graça, tenha misericórdia, me dá graça. Chegou um momento que não dava mais, eu falei: entra. Expliquei com ela. Ela falou: não faça isso comigo não. Eu falei: olha, estou com o coração partido, mas Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus vai abrir uma porta para você. Só que eu vou te dar 2 orientações. Porque ela se dizia: eu sou crente. Eu sou, mas estava afastada. E quando começou os murmúrios ali na empresa, queria demitir, ela chegava, ela e alguns, fazia o quê? Colocava louvor. Sempre que chegava perto de você, era uma palavra de Deus. Não, Deus é bom, Deus vai agir, as coisas vão melhorar. E eu só ouvindo. Quando chegou o momento, ela falou: eu creio. E eu estava ouvindo louvor, eu estava lendo a palavra, eu estava até me animando. Eu falei: esse é o problema de muitos crentes hoje, é que só espera para buscar quando a coisa está um arroxo. Começou a buscar a Deus quando viu que as coisas estavam apertando. Começou a buscar a Deus quando viu que as coisas estavam estreitando. Agora eu vou. Mas o Pai procura verdadeiros adoradores, independente da circunstância. Ele não está preocupado, ele não está querendo saber, melhor dizendo, como está lá fora, se lá está bem, se não está bem. Ele está querendo primeiro ver se você é adorador. Porque adorador não é só na igreja, na rua ele é adorador, em casa ele é adorador, no trabalho ele é adorador, na faculdade ele é adorador. Alguém olha para ele e diz assim: mas como você consegue? Aí ele fala: eu não sei, é algo que é gerado dentro de mim, e eu só sei adorar, adorar. Já viu um crente adorador? Aleluia. A igreja só tem ele, mas ele dá glória, dá aleluia. Aí você fala: não, é na igreja. Mas você chega na rua, dá Pai do Senhor para ele, ele grita do outro lado: a glória. Aí baixou o decreto, fecha as igrejas. Aí as pessoas: e agora? Vai ser difícil, vai nada. Fechou o que é geográfico, fechou o templo, mas a igreja adoradora, o Deus vivo e poderoso, não parou de adorar. Adorou na live, adorou em casa, adorou na rua, porque é isso que o Pai procura, é quem adora Ele, independente da circunstância. Está chovendo, adora. Se a porta fechou, adora. Se veio a afronta, adora. Se veio o levante, adora. Se fechar a igreja, adora, porque o Pai procura quem é adorador. Deixa eu encerrar aqui. O último estágio é o da renúncia. Primeiro, identifica. Segundo, compara. Terceiro, reconhece. E o quarto, se entrega. O encerramento que nós lemos aqui, o versículo 28 diz assim: então a mulher deixou. O verbo deixar. Deixou é porque tinha. Ou seja, tenho algo e passei a não ter mais porque eu deixei. O texto é assim, ó: deixou ali o seu cântaro. Cântaro é uma necessidade. Mas o texto diz assim: e foi à cidade e disse ao povo. Reconhecer Jesus muitas vezes é deixar as necessidades em prol de uma prioridade.
Só por causa do eita da irmã eu vou repetir. Qual era a necessidade dela? Água, sede. Por isso que ela estava com cântaro. Só que ela encontrou Jesus. Então a necessidade dela deixou de ser prioridade. A sede dela deixou de ser prioridade. Por quê? Tudo que é necessidade torna-se prioridade. Se eu necessito, eu vou priorizar, sim ou não? Só que o texto diz assim, ela fez uma comparação. Eu necessito da água. Só que diante do que eu ouvi, diante do que eu vivenciei agora, a água é supérflua. Eu tenho outra prioridade. Aleluia! Mas poderia ser qualquer prioridade. Só que o texto deixa claro. Deixou ali o cântaro e foi. E foi. E foi. E foi. E foi. Vou ficar aqui até você dar glória. E foi. Porque receber Jesus não é ficar só para você. Quem recebe Jesus passa a colocá-lo como prioridade. Quer outro exemplo? Eu vou dar outro. O menino cantou aqui. O menino cantou aqui sobre Lucas capítulo 5, a pescaria. Jesus está lá, chama Simão, manda Simão entrar no barco. Aí faz assim, vai para o alto mar. Simão fala, peraí Senhor, sou pescador, eu conheço esse negócio aí. Pescador não pesca de dia, tá o sol raiando aí, não dá certo. Vai, tudo bem, se você está mandando eu vou. Aí o texto diz que ele vai, joga as redes e vem uma grande quantidade de peixe. Você quer saber a diferença de necessidade e prioridade? É isso aqui. O que eles necessitavam? Tinha um peixe, sim ou não? Não apareceu? Só que o texto diz assim, que eles tiveram que gritar para o barco que estava do lado, para o ajudar, porque senão o barco afundava. Isso aqui é missão, é assistência social, é tudo isso. Por quê? Vou revelar uma palavra profética para você agora e você vai dar glória. O Senhor me trouxe aqui para dizer que o que Ele vai fazer na tua vida vai ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eles queriam pescar alguns peixes, só que a rede veio cheia. Eram tantos que o barco, se ele jogasse o peixe no barco, o barco afundava. Aí tiveram que gritar. Receba essa palavra. O milagre de Deus na tua vida vai ser tão grande, 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 que não vai ficar só para você. Você vai ter que repartir com o teu irmão. Olha pra cá, segura. Vai ser coisa tão extraordinária que você vai ter que chamar o pastor Marco Guarabira e dizer: Marco, contenção de graça, porque foi coisa tão extraordinária que vai ter para mim e vai ter para a igreja. Vai receber essa palavra de Deus aí. Vai ter para mim, vai ter para a igreja. Vai ter para mim, era necessidade, agora virou prioridade. A prioridade é eu, a igreja. Eu, a igreja. Eu, a igreja. Show. Deus está dizendo: tem coisa grande chegando aí. Tem coisa grande chegando aí. Tem coisa. Olha pra cá. Já pensou se Simão tivesse ficado calado? Ei, grita não. É muito peixe. Vai dar para ficar dias aqui sem ir ao mar. É coisa grande. O barco afundava. Está entendendo a diferença de prioridade? Qual era a prioridade? Peixe. Só que Jesus deu muito mais do que eles mereciam. Deu muito mais do que eles esperavam. Aí Jesus está dizendo: o que eu estou fazendo na tua vida vai deixar de ser apenas uma prioridade na sua, uma necessidade na sua, para ser uma prioridade de todos. Está entendendo? Você está falando: Deus, mas eu necessito. Ele vai falar para você aqui nessa noite, através da palavra, que vai deixar de ser necessidade. Não vai ser só para você, vai ser para você e para quem está do teu lado. Vai ser para você e para tua casa.
Vai ser para você e para tua família. Vai ser para você e para tua igreja. Vai ser para você e para o teu pastor. Vai ser para você e para o ministério. Vai ser para você e para o departamento. O que Deus vai fazer na tua vida vai deixar de ser apenas uma necessidade e vai virar prioridade. Com a permissão do pastor, se coloque de pé, toda a igreja, aleluia, olhe para cá. Ela deixou o cântaro e foi para a cidade, aleluia. A história diz que essa foi uma grande missionária que ganhou quase toda a cidade, porque ela bebeu da água, e quem bebe dessa água não quer ficar só para você, quer repartir. Olha, por isso que eu amo um novo convertido, porque o euforismo do novo convertido é tão grande. Já viu um novo convertido? Ele vai para a igreja com uma Bíblia desse tamanho, os amigos jogando bola na quadra, critica, ele não está nem aí, e ele começa a pregar, começa a falar, começa a dizer, começa a ensinar, não quer saber por quê? Porque foi gerado dentro dele, ele bebeu. Qual era a prioridade? Jogar bola. Qual era a prioridade? Ficar em casa. Qual era a prioridade? Ir para balada. Aí ele falou, não, essa era uma prioridade errônea, porque saciava só o que eu necessitava para o momento. Mas agora, eu não quero só saciar a minha necessidade, eu quero que a prioridade que me alcançou, alcance a vocês também. Então nessa noite, só para quem crer, aleluia, Jesus está falando, ei, começa a rever o que até aqui tem sido uma necessidade que você não tem largado. Até aqui você tem dito, não, isso daqui é meu, é necessário, eu não vou abrir mão. Aí Jesus me trouxe aqui para dizer, coloca ali, e vai, porque grande é o que Jesus vai fazer na tua vida. Tem muita gente que está amarrada há anos, dizendo, não, é assim, muda, quebra o protocolo. O que era necessidade vai virar prioridade e vai alcançar você e os seus. Só para quem crê no poder dessa palavra, comece a adorar Ele aí, começa a adorar. A banda começa a tocar aí, você vai abrir a sua boca para adorar. Comece a falar com o Pai aí, comece a clamar. Jesus está chegando para quebrar protocolos em vida de crente aqui hoje. E está começando a dizer, o que eu vou fazer na tua vida vai ser coisa grande. Eu vou mudar a história. Eu vou mudar o quadro. Até hoje não deu certo. Eu cheguei e eu vou fazer dar certo. Você era jogado, mas agora você vai ter valor. Adore. Só quem veio para adorar, adore. Receba cura hoje. Receba uma providência dele hoje. Saia. Aleluia. Saia do campo da comparação. Comece a identificar ele como profeta. Aleluia. Comece a identificar Jesus como profeta nessa noite. E através do reconhecimento começa a se entregar. Se entrega, é Ele. O que eu preciso está nele. O que eu necessito está nele. O milagre vem dele. O agir é dele. As forças humanas não vai poder fazer, mas eu encontrei um profeta e o nome dele é Jesus de Nazaré, que ele vai fazer tudo aquilo que não acontecia há anos.